Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Vai estar em cena entre 4 e 7 de julho, no Centro Cultural da Malaposta, em Odivelas, o musical Rent, uma produção da Primeiro Acto Escola de Musicais e Artes de Palco, que é de facto uma adaptação moderna da ópera La Bohème de Puccini, na cidade de Nova Iorque, nos anos 90. A encenação e direção musical são de Sofia de Castro, sendo o elenco formado por, entre outros, Camila Ribeiro, Miguel Ribeiro, Martin Fornetti e Miguel Coelho. Muito bem-vindos. Vamos a dois. Começo pelos Ribeiros, Camila e Miguel. Falem-me mais sobre este musical Rent. Que musical é este? O musical Rent é basicamente uma celebração da vida. Em primeiro lugar, reúne um conjunto de amigos boémios que, no fundo, querem celebrar o facto de estarem vivos e estarem juntos. Porquê o facto de estarem vivos e estarem juntos? Porque, como uma boa celebração da vida, tem que haver uma razão do porquê deste querer viver. Esta razão é o facto de todos eles, ou quase todos eles, terem uma doença. Uma doença que na década de 90, que é onde esta história decorre, era um assunto tabu. Ainda. Exatamente. Estamos a falar da SIDA. Exatamente. Começada com um grande desenvolvimento na década anterior, no início dos anos 80. Exatamente. E por causa disso mesmo, da SIDA, das drogas e de tudo o que vem de mau, aliado a isso, este grupo de amigos, de boémios, sente e passa por transmitir não uma imagem negativa enquanto a isso, mas sim, isto existe, isto é mau, isto destrói-nos, mas vamos viver e ser felizes à mesma. E é sobre isso que o Rent fala, sobre celebrar a vida. O Rent é lugar, ou não? É alugar. O que é que se aluga aqui? Aqui não se aluga porque não se tem dinheiro. Não se tem dinheiro para a renda e não se tem dinheiro para nada. E no fundo, o Jonathan Larson, o compositor e escritor deste musical, vivia como as pessoas que escrevia. Ou seja, ele próprio não tinha dinheiro para pagar a renda. Isto é autobiográfico? De certa forma, eu creio que sim. Sim, deixa falar a Camila, pelo amor de Deus. Uma coisa que eu acho importante referir é que, ao contrário dos dias de hoje, na altura a SIDA era uma sentença de morte. Era algo que, quando se descobria que se tinha, sabia-se que se tinha poucos meses, talvez anos de vida, que é uma coisa que já não acontece hoje em dia. Ou seja, 30 anos depois... Exatamente. Depois, o que é que perguntou antes? 30 anos depois as coisas evoluíram de tal forma... Sim, bastante. Hoje em dia pode-se viver uma vida... E há uma esperança de vida muito maior. Sim, com a medicação certa pode-se viver uma vida praticamente sem sintomas. E vocês acham, Miguel e Camila, que ainda há preconceitos para com as pessoas que têm esta doença, que contraíram ou que são seropositivos? Sim, existem muitos ainda. Muitos ainda. Muitas pessoas ainda mal informadas sobre como a própria transmissão se dá. Nós agora recentemente fomos visitar a Associação Sol, que é uma associação que acolhe crianças com SIDA, e as próprias crianças vivem e viveram a vida toda naquela... seropositivas, peço desculpa, sim, que viveram a sua vida toda naquela casa, e nós conversámos com elas e elas partilharam-nos um pouco da sua experiência até hoje. Muitas delas já estão na faculdade, muitos deles já estão a trabalhar, e o que percebemos foi que muitas pessoas, até quando descobrem que eles são seropositivos, até se recusam a abraçá-los, porque por alguma razão acham que um abraço vai transmitir a doença. E não. Então percebemos sim que eles sofrem muito de exclusão social ainda, hoje em dia, mesmo com toda a informação que existe. E uma das coisas que eles fazem é, por exemplo, ir a escolas, dar palestras e conversar com as pessoas para as tentar informar. No fundo são transmitir testemunhos na primeira pessoa. Sim. O que é importante. Miguel, para além da visita à Sol, como é que vocês conseguiram, digamos, fazer pesquisa para estas personagens? Como é um tema que a nossa sociedade é sensível e acima de tudo nós somos mal informados,
Tem que haver uma parte, na minha opinião, são precisas 2 tipos de pesquisa, um para a personagem e outro sobre este tema. O que é que nós estamos aqui a falar? O que é que nós vamos querer transmitir às pessoas? E saber genuinamente o que é isto da SIDA, o que é isto das drogas, o que é que isto envolve. Portanto, já estamos a falar de outro problema, o problema das drogas. Não é só então o problema da SIDA. Não, estas 2 temáticas neste musical andam muito de mãos dadas. Uma recorre à outra, ou seja, há aqui um círculo. Há aqui um círculo em relação a à relação, desculpem a redundância, da SIDA com as drogas e das drogas com a SIDA. Sofia, nós somos um bocadinho mais velhos, portanto temos mais ideia, mas pouco, de qualquer dos modos, o suficiente para perceber que antigamente estamos a falar anos 90, curiosamente, as drogas não estavam muito associadas à SIDA, era mais devido aos comportamentos sexuais? Eu recordo-me que, e aí agora pegando um pouco na pergunta que fizeste aqui ao Miguel, a pergunta tinha a ver com a investigação para a personagem e para a temática. Também ajudou o facto, estes jovens, ainda bem, que eles não têm o conhecimento sobre a SIDA e sobre o drama que foi a SIDA, como nós que atravessámos a pandemia, e a vimos acontecer, se bem que, lá está, como disseram muito bem, era um assunto tabu, até parecia que falar sobre o assunto até parecia que... Mas apanhámos essa pandemia exatamente no seu auge, no seu nascimento e no seu auge, não é? E havia muito medo. Eu acho que todo jovem de 20 ou 30 anos tinha a cultura do medo. Estava tudo em pânico. Tudo era mau. É verdade. E eu lembro-me de, na altura, ouvir dizer que a SIDA era uma doença de toxicodependentes e de homossexuais, porque era por causa das transfusões de sangue, por causa das transfusões, e de hemofílicos, mas os pobres hemofílicos não tinham culpa, não é? Era aquele conceito de os homossexuais e os toxicodependentes têm culpa, são culpados por contraírem a SIDA porque têm comportamentos de risco. Os hemofílicos não, coitadinhos dos hemofílicos, tinham que levar uma transfusão de sangue e contraíam a SIDA sem fazerem nada por isso. E eu acho que o que se conquistou de conhecimento, entretanto, foi que, de facto, a SIDA não é uma doença associada exclusivamente a homossexuais ou toxicodependentes, é uma doença que qualquer pessoa pode contrair, desde que exposta à mesma, através de sangue ou de contacto sexual. Mas, curiosamente, hoje em dia, nos anos 2000 e quase 20, entramos já na terceira década deste milénio, não se fala muito de SIDA. Não se fala porque a SIDA já não é uma sentença de morte como era, não é? E o pânico acalmou, e felizmente, e agora é uma doença crónica que, com a medicação certa, como a Camila disse muito bem, com a medicação certa, fica controlada toda uma vida e os seropositivos podem viver uma vida normal, normal entre aspas, não é? Define normal, como se diz na família Addams, mas podem viver uma vida normal, ter vidas normais e, inclusivamente, podem reproduzir-se. Portanto, há processos já trabalhados e estudados em que se consegue haver reprodução, portanto, mulheres com SIDA ou homens com SIDA podem efetivamente ter filhos que não têm necessariamente que nascer com SIDA. Isso para mim curiosamente foi uma das coisas que eu aprendi, que eu não fazia ideia, que eu aprendi com a visita à Casa da Sol, porque de facto eu ainda vivia no conhecimento anterior, de que... No desconhecimento. No desconhecimento anterior, exatamente, muito bem, de que de facto não era possível que qualquer criança que nascesse de uma relação de alguém que estivesse contaminado ou infectado, peço desculpa, as minhas desculpas para a Sol, infectado. Porque é preciso ter muito cuidado com as palavras. Com certeza, exatamente, e por isso mesmo há que repor os pontos nos is. Uma pessoa que estivesse infectada com o vírus não poderia ter uma criança que não estivesse também infectada, mas não é nada disso, e ainda bem que assim é. Fiquei muito contente pela visita que fizemos à Sol. A Sol é uma grande parceira deste musical. E permitiu-vos esclarecer-vos. Exato, exatamente. Miguel e Camila, o que é que vocês pensavam que a SIDA era antes de começarem a abraçar este projeto?
e a estudar um pouco mais a fundo esta problemática. Para vocês era o quê? Eu sempre ouvi falar da SIDA como uma doença que se pode apanhar através da Que efetivamente não é a SIDA, é o SIDA. Assim é que se deve dizer, porque é o síndrome de imunodeficiência adquirida. Exatamente. Para mim, eu sempre me disseram que é uma doença que se pode transmitir através do contacto sexual desprotegido ou através do sangue, seja no caso de toxicodependentes pela partilha de agulhas, sem serem propriamente desinfetadas, transfusões de sangue que não foi analisado. Houve muitas coisas que eu aprendi que não sabia ao ir à Associação Sol, mas eu já sabia algumas coisas porque na minha família tenho uma pessoa próxima que sofreu com SIDA e morreu de SIDA, então sempre foi um assunto... Com quantos anos? Quantos anos? Não, com quantos anos é que ele tinha quando morreu? Tinha 20 e qualquer coisa. Era muito novo. E tu já eras nascida nessa altura? Não, foi antes de eu nascer. Mas, portanto, ouviste sempre, se calhar, na tua família e no teu seio familiar, ouvir falar desse familiar sim. que está presente ausente. Sim, falou-se várias vezes nele e uma das razões foi mesmo essa da SIDA. Quando é que soubeste que ele tinha falecido com SIDA? Desde sempre, acho que foi uma coisa que sempre foi falada. Dita. Ele morreu com SIDA. E tu tentaste descobrir um bocadinho mais sobre... Sim, tentei descobrir mais. O que é isso, a SIDA? Vamos lá ver aqui. Não sempre... é propriamente na Wikipédia, mas pronto. Sim, tentei descobrir muito mais para tentar perceber o que é isso, como é que se transmite. É assim uma coisa que eu deva me preocupar, de ter cuidados para não apanhar, para não contrair. E pronto, e depois aí a minha família sempre foi bastante aberta a falar sobre isso, o que é a SIDA, como é que se transmite e que cuidados é que eu devo ter para não correr o risco de a contrair. Sempre foram muito abertos a falar sobre isso, mesmo comigo pequenina, por isso eu sempre me senti informada sobre o assunto, pelo menos o básico. Basicamente, do assunto. Basicamente é uma questão de informação. Sim, definitivamente. E não deve haver tabus. Miguel, na tua família, embora sejam ribeiros, sei que não tem nada a ver uma família com a outra, também houve essa abertura de espírito para se falar sobre estes assuntos que em tantas outras não são sequer mencionados? Não. Nunca falaram? Não. De onde eu venho, não se aborda esse assunto. Ou seja, dizia-se que naquela época que este assunto era tabu. Eu considero que ainda na época em que o musical foi escrito. Exatamente. 30 anos. Eu considero que o assunto ainda é tabu. Eu considero que nós somos ainda mal informados, porque não é um assunto... E estás a falar enquanto jovem. Exatamente. Eu não falei sobre a SIDA, não fui esclarecido em casa, não fui esclarecido o suficiente na escola, não sou esclarecido em lado nenhum enquanto jovem sobre a SIDA. E está aqui o Martim, que está no curso de Medicina e sabe isso sobre perfeitamente. Sobre o qual já vamos falar com ele. E sabe perfeitamente que este assunto é muito mal esclarecido. Portanto, ele tem propriedade e vai falar na primeira pessoa sobre isso. Ele saberá o que dizer. Ele saberá o que dizer. Curiosamente, Sofia, esta é uma adaptação para Portugal. Portanto, Sim. Saímos de Nova Iorque. Sim. Provavelmente num contexto muito local e muito boémio, sobre o qual nós não nos podemos identificar. Uma boémia própria. Exatamente. Então, e passa para o Intendente. Passou para o Intendente. O Intendente não é propriamente um local de boémia? Não é agora. E daí, se formos a ver bem vistas as coisas, até é. Agora até é um agora, local de se boémia. calhar é. Agora é um local de boémia, Na mas altura na década de 90 era um local de vício. E de prostituição. E de prostituição, exatamente. Eu achei que... sem desprimor do bairro do Intendente, não quero que as pessoas do Intendente se sintam ofendidas connosco, mas a realidade é que nós temos que ver as coisas como elas são e na década de 90... Podia ser o bairro da Alfama, mas não é. Poderia ser, mas não faria sentido porque quando nós falávamos no Intendente em 90...
quase falar do intendente era falar de prostituição, era falar de toxicodependência. Portanto, era como falando de Monsanto, havia todo um não é? preconceito associado. Havia todo um preconceito ou do Parque associado. Eduardo VII para a prostituição masculina. Exatamente. Era exatamente a mesma. Havia Exatamente. 3, 4, 5 locais em Lisboa que bastava mencionar o nome e que nós sabíamos. Estavam claramente associados. E sobre o que é que estávamos a falar? Pronto, claramente associados a determinado tipo de submundo, não é? E eu, como procurei, portanto, tinha que ser um bairro que tivesse a questão da prostituição, da toxicodependência, eventualmente, lá está, da proliferação da SIDA, e eu achei que o intendente faria sentido, até porque era um bairro degradado, bastante degradado na altura, e os nossos heróis no Rent vivem em circunstâncias algo degradadas, assim como os restantes moradores do bairro. Então achei que era o que fazia sentido, sem querer de facto ofender ninguém. Sem querer ofender ninguém. Mas isto até porque ninguém é diretamente visado. Não, de todo. Agora, o que queríamos de facto era transpor o Rent para a nossa realidade, com algo com que de facto as pessoas que vão ver, que são portugueses. Mas realidade, anos 90 também? Sim. Anos 90 também, exatamente a mesma altura, o mesmo ano, 1991 e 1992, que é onde se passa o nosso Rent. Portanto, eu queria que as pessoas se conseguissem identificar, por isso tínhamos que transpor a situação para Portugal. E com isso, toda a adaptação teve que sofrer alterações, ou seja, algumas referências, por exemplo, a marcas, programas, artistas da época. Foi tudo à volta do que era a realidade portuguesa na altura. Em 91, 92. Foi muito divertido fazer esta adaptação, porque na altura a adaptação foi feita há 3 anos atrás. E foi muito engraçado porque havia pessoas de várias faixas etárias, não é? De várias idades a fazer a adaptação. Estavas e a falar tinha que chegar eu lá, de coisas jurássicas. Exatamente. E tinha que chegar lá e eu a dizer assim, não, vai ver a data em que chegou essa marca a Portugal, essa marca ainda não podia estar cá nessa altura. Era impossível. Então, foi muito interessante porque há toda uma beleza no crescimento de um grupo ou de várias pessoas que estão a fazer uma adaptação, tanto dos jovens como nós também aprendemos muito com eles. Estamos sempre a aprender. Com certeza. Mas é muito engraçada esta partilha, principalmente numa frase que eu me estou a lembrar agora claramente, que é um momento em que uma mendiga diz: "Ó artista, ela pede... Tens 100 paus. Tens 100 paus, mas ele tinha traduzido aquilo para 100 euros. E eu, euros? A sério? O euro entrou há 20 anos. Há 20, 30 anos o que se dizia era 100 paus. Portanto, é 100 paus que ela tem que dizer. E nem era 100 escudos, era 100 paus. Era 100 paus. Portanto, essa revisão final para alguém que se lembra das coisas. Estes 4 meninos que nós temos aqui, nenhum deles era nascido em 91, 92, certo? Não. Ninguém. Não, nada. Não. Então transmitam-nos, Miguel e Camila, o que é o ano, o que é que são os anos 91, 92 em Lisboa para vocês? Redescubram connosco. Eu pessoalmente aprendi muito do que se passava nessa altura com este musical que não sabia. Nomeadamente, uma coisa que aprendi no ensaio passado é que a Zara ainda não existia em Portugal. E eu achava que sim. E é verdade. E essa foi uma falha na tradução. O Colombo também não existia. O Colombo existiu só em 98 com a Expo, por exemplo. Os novos estádios de futebol também não existiam. Exatamente. Começaram em 1994. Sim, por exemplo, artistas que... 94 não, 2004. Sim. O Euro. Exato. Artistas que eram muito ouvidos na altura e que, mesmo que alguns de nós conheçam agora, já não ouvimos tanto como... Portugueses ou estrangeiros? O António Variações, por exemplo. Portugueses. Sim. Nós fazemos menção ao António Variações. António Variações, aos chutos. Hermano José. Mas os chutes ainda hoje... Sim, os chutes ainda hoje são fortes. Claro, mesmo. Fazemos referência ao Jorge Palma, ao Sérgio Godinho. Felizmente estão cá ainda para dar... que ainda estão cá connosco, e ainda bem. Para dar cartas. Exatamente. Aliás, o António Variações, sobre o qual vem aí um filme este ano. Exato. Parece que está na moda, né? Depois do Freddie Mercury e do Elton John, vem aí o filme do António Variações. Alegadamente terá sido o primeiro artista português a morrer com SIDA. Mas nesse ano, quando ele morreu, e nos anos subsequentes, fez-se
mistério muito grande em relação a isso e um tabu. Não se falava. Não se falava. Não se falava. Não sei se... mas não era cancro, não era doença prolongada, porque é cancro. É cancro. Doença prolongada é cancro. Portanto, mas não se fala, não se diz os nomes das doenças, parece que as pessoas têm medo de contrair a doença se só de pronunciarem. Mas isso já é uma coisa que vem da história, não é? No século XIX, quando a tuberculose era um flagelo que também matava aos milhões, as pessoas também não diziam o nome, também não se pronunciava tuberculose, dizia-se tísica. Dizia-se outras coisas. Eram eufemismos, mas eram exatamente as mesmas coisas. Exatamente, sempre houve um tabu qualquer em pronunciar o nome das doenças. E quando o António Variações morreu, na realidade eu acho que muito por desconhecimento do que é que realmente vitimou o António Variações, não se dizia nada e andava tudo ali envolto numa aura de mistério. Mas eu lembro-me que a primeira pessoa famosa de que eu ouvi dizer que tinha morrido e que depois mais tarde se veio falar que era de SIDA, foi o Rock Hudson, o ator americano, que na altura era um grande galã ele sempre teve uma vida escondida. E que imediatamente, ao momento em que se assumiu que ele tinha morrido de SIDA, quase como que a notícia de que ele era homossexual estava agregada à mesma notícia. E sabes quem é que o ajudou bastante nessa altura? A Elizabeth Taylor, com quem ele contracenou várias vezes. Ele, de facto, era um galã e foi a destruição do mito Rock Hudson. Exatamente. Por um lado, mas por outro lado, ajudou muito as pessoas a falarem sobre o SIDA. Não era aquela história de sair do armário, era as pessoas a falarem sobre a SIDA. Sobre o SIDA, exatamente. E depois houve uma série de filmes e telefilmes sobre essa temática. Agora, ainda voltando ao processo do Rent e também da construção da... E Miguel, tu não te safas a dizer o que é que estava na moda em 91, 92. Ele já volta. Eu estou-me agora a recordar, ainda na sequência do conhecimento sobre a SIDA ou sobre o processo em si, que eles de facto não têm, porque na sequência daquilo que o Miguel disse, de facto não existe essa passagem de conhecimento. Eu estou-me a lembrar agora de um ensaio em que, para eu os contextualizar da forma certa, isto para evitarmos que nós próprios romantizarmos demasiado a situação, já bem basta que teatralmente o que tenhamos que fazer para o público, para não sermos demasiado agressivos, mas internamente o ator tem que saber o que está a fazer. Então eu mostrei-lhes uma fotografia no ensaio que os deixou meio virados do avesso, até me deixou a mim, a bem dizer, uma fotografia de um jovem, acho que o nome era David Kirby, não tenho a certeza, mas David era de certeza, que era um jovem, um ativista na altura, um ativista anti-SIDA, tentava, portanto, basicamente gritava para que combatessem a SIDA, gritava para que desenvolvessem medicamentos eficazes contra a SIDA, enquanto que os governos optavam por olhar para o outro lado, por acharem que aquilo não era um assunto não era um problema global, era um problema, lá está, de quem não se comportava como devia ser. E o jovem contraiu SIDA e nos últimos momentos da vida dele, nos últimos dias da vida dele, rodeado pela família e pelas pessoas que o amavam, ele pediu, ele nem sequer permitiu, ele pediu a um jornalista que fotografasse os últimos momentos da vida dele, e foi graças a essa fotografia, que na altura acho que até foi premiada, graças a essa fotografia que saiu na revista Life Magazine, foi quando o mundo abriu os olhos para o que realmente a SIDA era. E a imagem daquele jovem com o corpo a consumir-se a si próprio, basicamente, foi qualquer coisa de marcante e realmente esse foi o grande momento em que a SIDA passou a falar-se sobre a SIDA de outra maneira. Antes de nos despedirmos aqui da Camila e do Miguel, então para ti 91, 92 não existias na altura, nem eras projeto de gente, mas tiveste de pesquisar enquanto autor e representando uma personagem que existiu nessa altura. E que não tem SIDA. A personagem dele não tem SIDA. É o único... Não, o Benny também não tem. O Benny também não tem. E a Maureen Joy também não. Para ti, o que era Lisboa do início da década de 90? Lisboa no início da década de 90. É assim, eu não pensei em Lisboa na década de 90, eu pensei na década de 90 e o que é que isso pode transmitir. A década de 90 começou com uma coisa e terminou com outra completamente diferente graças à Expo 98. Portanto, em 10 anos, Lisboa transformou-se
imenso. É verdade. Pois, eu nasci em 94, portanto apanhei só a fase da Expo. E mesmo assim, E mesmo assim anos. eram 4 anos, não me lembro de absolutamente nada. Via desenhos animados e Já pouquinhos. agora, Sim. por acaso tiveste curiosidade de saber como é que era a zona da Expo antes? Não vi. Então vê cá, imensos vídeos. Não, vê e tenta perceber como é que era viver ali naquela zona. Não é por acaso que a zona da Expo é considerada a mais poluída de Lisboa nesta altura, porque todo aquele subsolo está ainda impregnado de óleos e gasolinas e afins que durante décadas e décadas, porque eram as refinarias que ali se encontravam. É verdade. E 20 anos depois, apesar de todo o desenvolvimento, não foi feito o tratamento suficiente para que aquela zona de Lisboa seja considerada uma zona limpa. Antes pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas desculpa. Não, dizia que fui à procura dos valores e do estilo de vida que se via nessa altura. E a maneira de vestir também. A maneira de vestir, roupas mais largas. E riste muito? Não me ri, achei curioso A década e de 90 já não era assim tão mal em termos de... achei que era algo... 30 anos, todas as épocas são mais... nos anos 80, assim... Se nós estivermos cá daqui a 30 anos a olharmos para 2019, como é que eu fui capaz de ter aquela camisola? E hoje é uma coisa normalíssima, todos nós estamos normais, não é? Facto. Achei que aquela roupa fazia todo o sentido para o tipo de vida que se levava e para aquilo que interessava no dia-a-dia. Os valores agora são completamente diferentes. O que interessa são coisas completamente diferentes. E então acho que aquela maneira de vestir, aquela maneira de se comportar, de falar, e mais importante, das pessoas se relacionarem daquela maneira umas com as outras, fazia sentido naquela altura. E houve uma questão muito importante que a Sofia seguramente se lembrará. Em 91 nós tínhamos 2 canais de televisão, no final de 92 tínhamos 3, e o aparecimento da primeira televisão privada, em 6 de outubro de 92, que foi a SIC, veio revolucionar os nossos comportamentos e a nossa forma de estar também. É verdade. E depois no ano seguinte a TVI em fevereiro. No fundo está tudo muito ligado com a questão da comunicação entre as pessoas, não é? E isso também ajudou muito, a introdução da televisão privada em Portugal ajudou muito a falar e a desmistificar todos estes problemas. O simples facto de no dia seguinte, quando chegamos ao pé dos nossos amigos e já não temos a certeza absoluta de eles terem visto na televisão à noite o mesmo que nós, que era uma coisa que não acontecia antes disso. Toda a gente via sempre as mesmas coisas. Havia 2 canais e havia pessoas que gostavam mais do canal 1 ou do canal 2, dependendo da sua mas via orientação basicamente a mesma intelectual. coisa. Aliás, nem era preciso uma pessoa perguntar se tinha visto. Assumia-se. Assumia-se, as pessoas começavam a conversar e o outro respondia exatamente. Exatamente, mas com o aparecimento dos canais privados, de repente a atenção tinha que se dispersar, não é verdade? Já havia uns a verem um canal, outros a verem outro, então era do género, visto ontem à noite não sei o quê, portanto já havia a forma de comunicar também se altera, também se adapta, não é? E também, já para não falar da questão dos telemóveis, já existia telemóveis na altura, mas não eram nada do que há agora, não é? Portanto, eram raríssimas as pessoas que tinham telemóvel. Eu, enquanto jornalista de rádio, já realmente tinha, e eram uns matacões de todo o tamanho. Eram, sem dúvida. Pesavam vários quilos. Eram, assim, uns tijolos, como se dizia. E eu lembro-me de em 91, não quero enganar-me, mas eu lembro-me de em 91, que foi quando eu entrei no ano anterior para a faculdade. Eu lembro-me em 91 aparecer um colega meu na faculdade com um telemóvel e perguntar-me se eu não tinha telemóvel. Eu dizer assim, mas para que é que eu quero um telemóvel? Eu, se precisar telefonar a alguém, chega a casa e telefone. Ou seja, aquela necessidade da comunicação no imediato não existia. E os encontros marcavam-se à mesma. E cumpriam-se. Porque tinham que se cumprir, porque se nós não chegássemos lá àquela hora, àquele sítio, já não encontrávamos a pessoa porque não havia forma de perguntar onde é que ela estava. Não dava para mandar uma mensagem, não é? É super curioso para nós, eu pelo menos acho que para mim estarmos agora a fazer um musical que se passe nessa altura, porque é uma realidade que nós não conhecemos. E é incrível tentarmos viver essa realidade e passar a imagem de que sabemos o que é que estamos a fazer. No fundo, as nossas personagens sabem, elas vivem naquela década, mas para nós, jovens, é um exercício, acho que é um exercício incrível. Enquanto atores, mais ainda. Eu agradeço muito à Camila Ribeiro e ao Miguel Ribeiro terem estado cá. Vamos dar o lugar ao Martim Fornetti e ao Miguel Coelho.
Entretanto, vamos ver uma das canções e ouvir uma das canções que faz parte deste musical, o Rent. Recordo que vai estar em cena entre 4 e 7 de julho no Centro Cultural da Malaposta, em Odivelas. Este musical, uma produção da Primeiro Acto, Escola de Músicas e Artes de Palco. Minutos, 525.000 momentos de paz, 525.600 minutos. Como se mede o que um ano traz? Em sonhos, sorrisos, em beijos ou em surpresas, em quilos, cafés ou em tudo que acabou. 525.600 minutos, mas como se mede o ano que passou? E que tal amor? E que tal amor? E que tal amor? Mede amor. Ciclos de ciclos de amor. 525.600 minutos, 525.000 momentos de aluguer, 525.600 minutos. Como se mede a vida de um homem e uma mulher? Em cada lição que em vão aprendeu, em toda a paixão que não sobreviveu. Agora é hora, antes do final chegar, vais celebrar a vida e o amor que te estão a dar. Recorda o amor. Oh, e lembra o amor. É só o amor que ameniza a nossa dor. Sentir, sonhar, viver o amor. Mede a vida e amor. Ciclos de amor. Ciclos de amor. Mede a vida e amor. Muito bem-vindos, Martim e Miguel. Começo por ti, Martim. Olá. És estudante de medicina. Sou. E então, o que é que hoje em dia a SIDA é tema de conversa? É um assunto debatido ou é ainda pouco falado? Eu acho que, em primeiro lugar, olá, Germano. Eu sou estudante do terceiro ano de Medicina na Faculdade de Medicina de Lisboa e gostava de começar por dizer que tudo aquilo que nós falámos até agora, nomeadamente os meus colegas, partiu do nosso interesse em tentar perceber melhor aquilo que era esta condição e como se vivia com esta doença. Eu considero honestamente, tal como Miguel Ribeiro já disse, que se fala pouco no vírus HIV, se fala pouco É engraçado, em SIDA. logo por aí, o vírus HIV, portanto estamos a falar de uma coisa diferente da SIDA. Exatamente. Quero explicar, embora en passant, mas tem a ver com o RENT, qual é exatamente a diferença? Então, a diferença é que, enquanto que quando falamos do HIV, falamos do agente infeccioso, portanto falamos do vírus, a SIDA é um quadro clínico, ok? Portanto, uma pessoa seropositiva, uma pessoa que seja portadora do vírus HIV, tem o vírus nas suas células sanguíneas. Uma pessoa com SIDA é uma pessoa que, devido à carga viral ser elevada, tem as suas defesas, o seu sistema imune talmente comprometido que contrai outras infecções. Ou seja, o vírus
quando se prolifera, expõe a pessoa a outras doenças. E são essas doenças que acabavam por culminar na morte de milhares, não é? Durante as décadas de 80 e de 90. Falou aí disso o doutor, futuro doutor É verdade, Fornetti. futuro. Não, falta muito, faltam o quê? 3 anos? 3, 4 anos? 3 anos, sensivelmente 3 anos. E o que é que depois vais fazer em termos de especialidade já agora? Eu tenho algumas ideias, não inclui infecciologia, mas gostaria muito de ser pediatra, ou psiquiatra da infância, ou médico de família. Mas manter a veia artística? Sempre, se possível, sim. Eu acho que elas se conjugam muito bem. Ninguém te vai levar a sério. É verdade. É assim, é um risco. Não é verdade, porque temos, há colegas teus. Claro que sim. Carlos Panhão. A Cátia Guerreiro, que é é doutora. Já atuei com a Cátia Guerreiro, é verdade, num concerto de coros médicos. Portanto, eu acho que eles se conjugam muito bem e creio que as mentalidades também neste momento são mais abertas a que haja essa interdisciplinaridade entre arte e ciência. Aliás, a medicina é muito uma arte. E é preciso exercê-la exatamente com fundamento. Que personagem é tua? Que é uma personagem estranha? É uma personagem diferente. O que é que isso significa? Pronto, esta é uma das minhas personagens de sonho. O nome desta personagem é Angel. Anjo, portanto. Ou Anja, não sei. Ou Anja, exatamente. É uma personagem muito fluida. Os anjos não têm sexo. Os anjos não têm sexo. Que bem dito. Não sei como é que eles se reproduzem, mas enfim. Para obra e graça do Divino Espírito Santo. Seguramente. E esta personagem é muito diferente. Acho que, pelo menos na minha opinião pessoal, ela encara o género de uma forma muito fluida. Eu sinto-a como mulher e por isso refiro-me nos últimos tempos a Angel, porque sinto que no seu íntimo ela é uma mulher, como a Mimi, como a Maureen. Que são outras figuras do Rent, exatamente. E portanto é uma personagem que me dá imenso gozo a interpretar, porque é uma performance excelente e portanto obriga-me a cantar melhor, a dançar melhor. E a tocar bateria, inclusive, que é uma coisa que eu nunca na vida pensei que alguma vez conseguisse fazer, nem remotamente, não é, Miguel Ribeiro? E portanto, tanto pela vertente artística como pela vertente humana, porque a Angel é uma pessoa infinitamente melhor do que eu, é um desafio que eu amo e que estou a amar, e pronto, é um privilégio. Miguel Coelho, este é um musical dirigido sobretudo à juventude ou é ao público em geral que gosta de musicais de uma forma lata? Bom dia. Eu acredito que seja... Obrigado, Sofia. Acredito que seja dirigido a um público em geral. Eu acredito que seja principalmente dirigido ao público que viveu o tempo em que se passa o musical, ou seja, os anos 90. Mas aí estarias a excluir todos os outros, não é? Não, sim. Mas portanto, tu queres esse público mais os filhos desse público. Exatamente. Principalmente, não é exclusivamente. Ou seja, principalmente queremos que o público que viveu esses anos se relacione com aquilo que está a ver e queremos ensinar ao público mais jovem, os filhos, os netos, Os netos talvez não, por causa da classificação etária do Sim, espetáculo. pois é. Devido à sua linguagem, provavelmente. A minha avó vai ver, são assuntos fraturantes. A minha avó vai ver, por exemplo. Por isso, querido, eu, sendo neto da minha avó, aprenderia com isso. A classificação etária é para menores. É verdade, tens razão. Mas com uma pergunta, ela está consciente daquilo que vai ver? Ou vai... Não, ela está totalmente consciente daquilo que vai ver. E, portanto, já estará mais prevenida. Sim. E não se chocará tanto. Sim. Eu acho que ninguém se choca hoje em dia com este tipo de... Ainda se choca. Sim, porque Sofia? Chocam, sim. Estamos a falar de um musical que fala de homossexualidade de forma, não digo explícita, porque evidentemente que não poderíamos chegar a estes níveis, mas estamos a falar, temos um casal homossexual, temos um casal lésbico e eles estão lá. Mas há tantos espetáculos musicais e não musicais que são apresentados em Portugal. É verdade, e o Rent já tem 23 anos.
já tem 23 anos, mas ainda assim eu acho que as pessoas ainda não estão preparadas para ver 2 homens a beijar-se ou 2 mulheres a beijar-se. Então no cinema estão e em teatro não? Porque é mais... No cinema há a barreira da televisão, há a barreira da tela, e ali não há barreira nenhuma. Ali estamos sentados numa cadeira. Aliás, e estamos a ver... não há qualquer série americana que se preze que hoje não tenha um casal lésbico ou homossexual. Assim, correto, porque a questão aqui é exatamente essa. Temos que quebrar os tabus, temos que e é através da música que se faz. A cultura tem uma responsabilidade na quebra de tabus, no derrubar as paredes que são construídas pelo ódio, que são construídas pela violência. A cultura tem essa responsabilidade. Portanto, há quem possa achar que os atores deviam cingir-se a fazer aquilo que sabem fazer, que é cantar, dançar e interpretar, mas isso não é verdade, porque desde sempre que a cultura tem que ser interventiva. Então onde é que ficava a alma? Com certeza, e tudo o resto, não é? Tudo o resto não faz sentido. Vamos falar sobre o quê? Vamos cantar o quê? Não é? Temos que cantar aquilo que tem que ser cantado. Temos que falar daquilo que tem que ser falado. E como dizia no início o Miguel Ribeiro muito bem, este rant é uma celebração da vida, é um hino à... E é da vida e o amor. Ao amor. É medir a vida em amor, como passamos a vida a dizer, que é um slogan que nós usamos, e outro que é o sem tempo a perder, porque o sem tempo a perder é isso mesmo. Portanto, nós temos que aproveitar todos os pequenos momentos, todos os poros do sol e todos os shots de vodka que pudermos usufruir com as pessoas que amamos. E porque nós temos um prazo de validade e às vezes, por causa da SIDA ou por causa de outras coisas, esse prazo de validade é encurtado. E nós temos que, de facto, fazer com que a nossa passagem por esta vida seja algo de superior. Martim, e agora desculpa, só terminar uma coisa. Estou-me a lembrar de uma coisa que o António Feio, uma mensagem que o António Feio nos deixou, que é: não deixem nada por dizer, não deixem nada por fazer. E que isso também é muito focado no Disse isso no último filme da Contraluz, foi o último filme que ele protagonizou. Exato. Martim, qual é que é desculpem-me esta expressão, a doença da moda? Se nos anos 80 e 90 se falava de SIDA a toda hora e pronto, tirando o cancro, claro, que há anos... Eu ia precisamente dizer o cancro. Que há anos é transversal. Eu penso que de facto a doença da moda é o cancro, incontornavelmente. Mas falta falar de alguns tipos de cancro, falta falar do cancro do pâncreas. É preciso investigar-se mais sobre determinados tipos de cancro. Às vezes a investigação pende para os lados da moeda onde já existem algumas respostas. Os investigadores querem também ter algum sucesso, não é? Mas é preciso procurar respostas onde elas de facto não existem. Na tua opinião, há aquela ideia, pelo menos pré-concebida por muita gente, que já existe uma cura, só que as farmacêuticas não querem que essa cura seja publicamente conhecida para continuar a vender os seus produtos, que é uma das indústrias milionárias? Eu sou muito otimista e romantizo também muito a minha vida e, portanto, eu quero dizer que creio que não. A verdade nunca a vamos conseguir apurar por completo, não é? Mas eu creio que não. Eu creio que, apesar de tudo, há honestidade e que a vida humana e a dignidade humana é posta em primeiro lugar. E não tem preço. E não tem preço, exatamente. E causa sérios problemas éticos aquilo que algumas corporações, não é? Que no fundo têm interesses que vão muito além da vida humana, acabam por se bater com alguns problemas éticos. E na tua opinião, e enquanto futuro médico, mas dentro da comunidade científica, vai haver brevemente, estamos a falar no espaço de 10, 15, 20 anos, uma cura para os cancros? Eu espero que sim, mas é muito complicado, porque falta investir-se na investigação. Não é fácil ser-se investigador em Portugal, no mundo, mas em Portugal não é fácil, e portanto acho que é preciso investirmos na ciência e na arte também, porque enfim, os cientistas têm que estar motivados e a arte tem um grande papel a informar e a motivar. Eu falo por mim, enquanto mero estudante de medicina. Para já. E tu queres, quando te formares, exercer em Portugal ou fora? Eu tento manter várias portas abertas.
como se vê, eu estive a estagiar hoje desde as 7 da manhã e agora estou aqui a falar sobre Rent. Portanto, essas portas também estarão abertas, espero eu, As portas da Malaposta, da por exemplo. Malaposta, por exemplo, as do Teatro Ibérico, as do Hospital de Santa Maria ou um hospital qualquer fora do país, se assim surgirem essas oportunidades. Há um grande amigo meu, que é o Miguel Pinheiro, que para além de médico, já formado recentemente, tem semanas, também é um grande ilusionista, portanto, não sei se tu o conheces. Por acaso não, mas vou pesquisar. Faz favor, e é de Santa Maria também, ele andou lá. Miguel Coelho, és o quê? Para além de artista e cantor e bailarino? Bailarino quem me dera. Não, Mas não danças no Rent. Dança. eu gosto mais de lhe chamar movimento cénico. Por obrigação. Exato. Mas Ele está a ser modesto demais, ele dança. É verdade. Ele dança. talvez um bocadinho. Mas para além de aspirante a ator e a cantor, não sou mais nada porque não sei fazer mais nada. Eu estudei o 12º ano em artes visuais, não me saí mal, é verdade, mas não sei se seria pintor ou arquiteto ou escultor. This is my song. E é com esta música que nós vamos terminar. Eu agradeço muito ao Martim Fornetti, ao Miguel Coelho, Obrigado. à Sofia, Obrigada. à Camila e ao Miguel Ribeiro, à Camila Ribeiro e ao Miguel Ribeiro terem estado cá. Vocês sabem exatamente aquilo que... Sim. Aquilo que já Não se agradece. Não se agradece. E sei, Sofia, que vocês brevemente viram cá este programa em setembro, é verdade? Com certeza. Ameaças voltar? Ameaço voltar, sim senhor. Então, Nessa altura não garanto que esteja nas melhores condições vocais, Não. porque vou estar cansadíssima na sequência dos ensaios Portanto, do musical que vamos fazer. logo nessa altura veremos ou não se as cordas vocais aguentaram. Exatamente. Mas estamos a falar aqui de um Romeu e de uma Julieta. Romeu e Julieta, é verdade, o musical que O vamos... musical. O musical francês de Gerard Prez-Gourvic, que vamos trazer em versão oficial portuguesa. Depois de 15 países vamos trazer, o 16º país vai ser Portugal. Vamos trazer em versão oficial portuguesa ao Casino do Estoril. Para já o que interessa Setembro a outubro. é setembro e outubro, para já o que interessa é julho. Recorda o que é que vai acontecer na Malaposta em Portanto, que dias? de dia 4 a dia 7 de julho, na Malaposta, em 6 sessões, em horários pouco ortodoxos, porque o Rent também não o é. Então, vamos fazer sessões às 4 da tarde ao fim de semana e às 8h30 em dias de semana e ao fim de semana também. Mas é devido à duração? Devido à duração do espetáculo, sim, exatamente. O espetáculo é bastante longo, mas não é maçudo. Não tenham medo. O espetáculo é maravilhoso, é um espetáculo que fala sobre medir a vida em amor, é um musical Rent de alugar não só casas para viver, mas também alugar o tempo das pessoas que amamos, porque não se pode comprar o tempo de ninguém. Mas venham ver-nos à Malaposta, porque de certeza que não se vão arrepender. E provavelmente, não sei se terá direito um dia a uma reposição. Quem sabe? Esta já é uma reposição, a bem dizer. Portanto, nós fizemos o musical em 2016 e agora estamos a repetir. E o público exigiu que em 2019 voltasse à cena. No fundo sim, mas não só. Eu própria também tive vontade de reinventar um pouco nesta senda que eu ando a procurar no desenvolvimento das minhas próprias capacidades na encenação, esta procura incessante da verdade no teatro musical. Porque o teatro musical não é uma coisa natural, não é como subir para cima de palco e falar simplesmente. Nós temos que cantar e dançar, temos que cantar e dançar, que a vida fosse musical. E representar verdade nestas valências, não é? Muito obrigado. Last night, Obrigada, Nash. I had a dream. I found myself in a desert called Cyberland. It was hot. My canteen had sprung a leak, and I was thirsty. Out of the abyss walked a cow, Elsie. I asked if she had anything to drink. She said, I'm forbidden to produce milk. In Cyberland, we only drink Diet Coke, Diet Coke, Diet Coke, Diet Coke, Diet Coke. She said, only thing to do is jump over the moon. They've closed everything real down, like barns and troughs, and performance spaces, and replaced it all
with lies and rules and virtual life. But there is a way out. Leap of faith, leap of faith, leap of faith, leap of faith. Only thing to do is jump over the moon. I gotta get out of here. It's like I'm being tied to the hood of a yellow rental truck, being packed in with fertilizer and fuel oil, pushed over a cliff by a suicidal Mickey Mouse. I've got to find a way to jump over the moon. Only thing to do is jump over the moon. Then a little bulldog entered. His name, we have learned, was Benny. And although he once had principles, he abandoned them to live as a lapdog to a wealthy daughter of the revolution. A 1, 2, 3, that's bold, he said. Ever since the cat took up the fiddle, that cow's been jumpy. The dish and the spoon were evicted from the table and eloped. She's had trouble with her milk and that moon ever since. Maybe it's a female thing. 'Cause who wanna leave Cyberland anyway? Walls ain't so bad. The dish and the spoon, for instance, they're down on their luck. They come knocking on my doghouse door and I say, not in my backyard utensils. Go back to China. Beady bong. The only way out is up, Elsie whispered to me. Leave